Olá a todos, aqui é mais um vídeo falando sobre Cavaleiros do Zodíaco, onde a gente discute a cultura, as influências, os símbolos e tudo mais. Bom, hoje o que eu queria falar para vocês é que, os Cavaleiros do Zodíaco, eles são uma mistura de influências, né? E a gente tem aí as influências mais clássicas, aí a gente tem as lendas dos cavaleiros, a Távola Redonda, do Rei Arthur, a gente tem muita coisa aí dos gregos, do zodíaco, né, dos símbolos astrais. Mas o que pouca gente leva em consideração é que Cavaleiros do Zodíaco de vez em quando tinha umas outras influências que aparecia de vez em quando. Uma dessas influências que eu sempre achei muito legal e principalmente na parte clássica, era essa sensação de que os Cavaleiros do Zodíaco se passavam assim como se fosse num mundo meio que quase apocalíptico, né? Dá essa impressão que é quase um mundo que está se acabando, ou seja, um mundo que está muita confusão, muita guerra, muita coisa desse tipo. E é por isso justamente que vem a ideia dos cavaleiros, que eles vêm ajudar, né? Eles vêm quando o mundo precisa, eles aparecem, né? Tem essa história. E aí o mundo me dá essa impressão. Por que eu tenho essa impressão? E aqui já entra uma outra coisa, que ele tem um pouco dessa influência dessa coisa do cyberpunk, né? Da coisa assim meio Blade Runner, meio da ficção científica. Aí você vai dizer, pô, mas ficção científica, Cavaleiro do Zodíaco era totalmente fantasia, era totalmente... A influência dele de fantasia, de coisas assim, do classicismo, essa coisa, é muito forte. Mas na série clássica, naquela série lá, que saiu em 1986, se eu não me engano, lá no Japão, a primeira, ela tem algumas partes que eu acho que, lógico, os artistas, os criadores foram influenciados também pelo que estava acontecendo no mundo, e o mundo naquela época, nos anos 80, tinha muita dessa influência, quer dizer, estava se popularizando essa coisa da ficção urbana, da coisa meio que do computador meio que chegando e as pessoas meio que tendo um pouco de receio, o computador chegando para a população, né, para ser popularizado, e as pessoas meio que têm receio daquela coisa, o que é isso, o que é... e aí se cria aquela ideia de que o mundo ia acabar, de que o mundo ia ficar ruim, e aí se cria essa coisa meio que do punk, e se une com o cyberpunk, que isso aí já era do final ali dos anos 80 para os anos 90, ali o comecinho, essa ideia dessa coisa meio punk, meio cyberpunk, ou seja, de cabelo moicano, de um cara que é hacker e usa óculos roxos, sei lá o que, esse tipo de coisa. Ela encontrou um pouco, e sim, aí vem então o Blade Runner, por exemplo, o filme, e enfim, outras influências desse sentido. E aí, mas ela encontrou nos Cavaleiros do Zodíaco uma guarida em alguns pontos. Se você piscar, você perde, tá? Mas o que me dá mais. Justamente o que me traz essa impressão são algumas cenas. Por exemplo, logo no início do primeiro episódio, aparece uma cena em que ele fala justamente que os cavaleiros estão chegando, porque o mundo está se acabando, não sei o que, e aparecem uns prédios, uma cena que te faz lembrar de um anime apocalíptico, tipo Akira, tipo, sei lá, animes, histórias apocalípticas, Mad Max, entende? Porque tá tudo se explodindo, tá tudo caindo, tá uma guerra, como se tivesse soltado uma bomba atômica ali na cidade, quer dizer. E isso é o início dos Cavaleiros do Zodíaco, que é uma coisa altamente voltada para um outro viés, né? Uma coisa mais clássica, uma coisa mais de mitologia, uma coisa mais ali daquelas ambientações da Grécia e tudo mais.
Mas ele começa, uma das primeiras cenas é justamente mostrando essa cena, dessa bomba ali, como se fosse uma guerra ali numa cidade sendo destruída. E a sensação que a gente tem pelas imagens é justamente isso, de um mundo que está se acabando e tal. Então, muito parecido com a ambientação de filmes como que depois vieram, os anos 80, os anos 90, que é tipo Blade Runner, tipo Juiz Dredd, esses filmes e essa cultura que tentava mostrar esse lado dessa destruição da coisa da civilização, das cidades, etc, etc. Bom, essa já é uma delas, tá? A segunda coisa que logo também no início, no primeiro episódio, parece uns cachorros, né, se não me engano, numa cena que aparece, a cidade é mostrada, né, vai iniciar, a câmera vai mostrando a cidade, e aí tem essa cena de uns cachorros em um beco, tá? E uma lata de lixo e tem um adesivo dos cavaleiros. Então, num poste, né? Mostrando os cavaleiros, mostra o Jabu de unicórnio, aí tem o Ban de leonete e o Gek de urso. E tem um adesivo fazendo propaganda, muito provavelmente do tal do torneio galáctico, né? Então essa cena que a gente vê uns prédios e é tudo muito escuro e muito sombrio. E engraçado é isso, porque é uma série, Cavaleiros do Zodíaco é uma série muito... Ela é muito apolínica, né? Ela é muito assim, clara, ela é muito de luz, ela é muito coisa assim. E essas primeiras cenas, elas são justamente o oposto. Ela faz um contraste muito interessante, que pouca gente pega. Mas na verdade tem justamente isso, olha só, o cenário da cidade realmente é um cenário desolado, né? Então a gente tem esses lobos aí caçando aqui, sei lá, nas latas de lixo, um monte de lata de lixo derrubada, né? A gente tem então esse protótipo dessa cidade destruída, essa cidade, enfim, que tem vira-lata ali, nos becos ali se alimentando. Então, e tudo sombrio, tudo escuro. E a câmera lentamente se vira ali para onde está acontecendo o torneio galáctico. Bom, esse tipo de imagem é uma imagem que é muito... Ela é de filmes ou de cultura assim, desse lado que vai puxar pro lado do cyberpunk, vai explorar essas coisas meio apocalípticas e tal e tal. Bom, outra coisa que a gente já entra um pouco também nessa parte do cyberpunk é justamente aquela tecnologia dos cavaleiros de aço que depois surgiram, né? Então os cavaleiros de aço, eles vêm com aquelas armaduras que cheio de entrada e motor e não sei o que, e eles são totalmente assim artificiais, né? Então ela vem e se monta e é toda... E isso também é um aspecto que foi colocado nessa série clássica para demonstrar, eu acho que um pouco dessa parte deles, que é essa parte dessa coisa cyberpunk, futurista, certo? Uma curiosidade também é que o próprio criador dos Cavaleiros do Zodíaco, o Masami Kurumada, ele tem uma outra série de desenho animado também, e de mangá, se não me engano, que se chama BTX, tá? E essa série é muito similar aos Cavaleiros do Zodíaco, só que ela não tem essa coisa da mitologia, pelo menos a mitologia não é explorada nesse mesmo nível que os Cavaleiros do Zodíaco. Ela é muito mais assim tecnológica. Então ela é como se ela tivesse pegado os Cavaleiros de Aço e colocado na própria série deles, né? Onde as armaduras são meio que tecnológicas. São, né, pelo que eu vi, pelo que eu me lembro, elas são mais tecnológicas do que mitológicas, né? Então elas são mais tecnológicas. E ela se passa num futuro estranho, né? E é um futuro mesmo. E é justamente isso. Eu acho que, não sei se o Masami Kurumada, o criador, ou alguém que trabalhava com ele na época, que tinha um alinhamento ali artístico junto com ele, quiseram criar essa coisa, colocar essa coisa meio que tecnológica nos Cavaleiros do Zodíaco, que é muito raro, assim, muito específico, é muito rápido. Se você piscar, você perde, mas ela existe, ela tá lá. E se você prestar atenção, você vai conseguir ver. E então é isso, pessoal. Por hoje é só, o vídeo já tá ficando muito longo.
e eu vou ficando por aqui. Até mais!